Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar 10 suculentas que têm as folhas bem gordinhas. Bom, bora lá então, separei 10 suculentas para mostrar para vocês. Hoje, claramente, né, mais um dia aqui que tá fazendo muito sol, então talvez a imagem não fique tão legal assim, mas eu separei 10 suculentas aqui que eu acho que tem as folhas super gordinhas, que são muito fofas, né? Eu adoro esse tipo de suculentas. Sei que tem muita gente aí que gosta também, não tem como não gostar, né? Elas são uma gracinha. E tem algumas suculentas que eu anotei aqui na minha listinha que foram suculentas que quando eu comprei não estavam com as folhas tão gordinhas assim. E aí, conforme elas foram se adaptando por aqui, elas foram ficando bonitinhas desse jeito. Tenho também algumas suculentas que ficam com as folhas mais gordinhas, mas que ainda não estão com as folhas tão gordinhas assim. Então, vou mostrar algumas dessas suculentas para vocês. Mas quando eu penso assim em suculentas com as folhas gordinhas, já me vem assim à cabeça graptovérias, os Pachyphytums mesmo, né? Os Pachyphytums, eles têm as folhas mais gordinhas assim. Alguns sedums também. Então depende muito do gênero da suculenta, da espécie da suculenta, né? Claro que tem equivérias com as folhas gordinhas, mas tem algumas suculentas que, como não é da característica dela ficar com a folha mais gordinha, não adianta que ela não vai ficar nunca com a folha tão gordinha assim, né? Como, por exemplo, algumas suculentas com as folhas mais fininhas, ó. Uma Echeveria Painted Frills ou um Aeonium Sunburst nunca vão ficar com as folhinhas tão gordinhas quanto uma Opalina, por exemplo. Então vai muito da característica da suculenta também. E outra coisa que varia também é como a suculenta fica, né, de acordo com o clima, com o cultivo de cada um. Então aqui eu tenho suculentas que talvez não fiquem tão gordinhas assim, mas que em outros jardins, né, em outros estados, pode ser que fiquem muito, muito gordinhas. Então vou mostrar as 10 suculentas que eu separei, começando por uma que não tá tão bonita assim. Eu fiz manutenção nele, tá com um tempinho. Eu cortei todas essas mudinhas aqui, plantei aqui sem raízes, né? Acredito que elas já devam até estar enraizadas. Mas isso daqui, ó, é a minha cuia de Sedum Craig, que é uma das suculentas mais antigas que eu tenho por aqui. Eu comprei em 2019, foi uma das minhas primeiras suculentas, mas eu considero uma suculenta de crescimento muito lento e ela é bem sensível com água. E aí demorou um tempinho, né, pra mim conseguir todas essas mudinhas aqui. E aí eu tive que cortar, e aí elas estão aqui se recuperando, mas é uma suculenta que fica com as folhinhas mais gordinhas, inclusive as folhinhas do miolo, se vocês forem ver, já estão nascendo bem mais gordinhas, bem mais redondinhas do que essas aqui de baixo. Mas como eu falei, tá em recuperação, né? Próxima suculenta, ó, seguindo aqui do Sedum Craig, para uma suculenta que é muito confundida com o Sedum Craig e vice-versa, que é o Pachyphytum oviferum, né, ou Pedra da Lua. Inclusive, quando eu comprei o meu Sedum Craig, eu jurava que ia ser a Pedra da Lua, mas essa suculenta aqui eu só vim comprar esse ano, tá inclusive com as folhas bem enrugadinhas, porque hoje eu vou regar suculentas, mas essa aqui é a minha Pedra da Lua, tá, ó, com haste floral. Primeira vez que eu vou ver as flores desse Pachyphytum pessoalmente, que as flores são muito, muito fofinhas. E então essa aqui é outra suculenta que tem as folhas super gordinhas. Quando a gente pesquisa Pachyphytum oviferum no Instagram ou até mesmo no Google, a gente vê vários com as folhas bem mais gordinhas que esse meu. E é uma suculenta que fica bem mais gordinha que isso. E inclusive um vasinho cheio de Pachyphytum oviferum é muito fofo. Mas também é uma suculenta que não gosta de excesso de água, né? No geral, praticamente todas as suculentas que têm as folhas mais gordinhas assim, elas são mais sensíveis, né, com excesso de água. Como elas já armazenam muita água nas folhas, é muito fácil, com qualquer excesso de água, elas apodrecerem, né? Então tem que ter um pouquinho a mais de cuidado. Mas também não significa que você não vai regar a sua suculenta, né? Porque senão ela vai ficar com as folhas muito enrugadinhas, vai secar muitas folhas. E aí não é o que a gente quer, né? A gente quer suculentas com as folhas gordinhas, hidratadas, durinhas. Mas próxima suculenta, então, ó,
saindo do Facphytum oviferum para uma Graptoveria opalina. Essa daqui dos vasinhos vocês já conhecem, né? É a que fica aqui atrás junto com esses outros vasinhos. Mas tem aqui também várias opalinas espalhadas por aqui. Algumas ficam no tempo, essa daqui no geral fica protegida, mas todas têm as folhas bem gordinhas assim. Essa daqui fica mais coloridinha que as outras, né? Mas essa é uma suculenta que eu acho as folhas dela super gordinhas. Olha só isso, que bonitinha. Essa minha tá ficando com caule compridinho, né? Como eu quero que ela fique. Inclusive, né, Graptoveria é uma híbrida de Graptopetalum e Echeveria. E nesse top 10 aqui só tem uma Echeveria. Tem alguns Graptopetalums, tem alguns Cotyledons. Mas então a Graptoveria opalina. E agora, falando em Graptopetalum, tenho 3 Graptopetalums para mostrar para vocês. O primeiro é esse aqui, ó. Graptopetalum mirinai. Essa semana eu postei uma foto do meu vasinho de Sedum rumpratinctum aqui na aba comunidade do canal. E esse vasinho aqui tava do lado. Teve uma pessoa que perguntou se era o mirinai ou o mendonzai. E é o mirinai, olha só. Eu não sei se no vídeo aparece o quão estressadinho ele tá. Esse aqui é o vasinho de mirinai da minha mãe. Mas tem também, né, o meu mirinai, que é bem grande, não tem como trazer pra cá pra mostrar pra vocês. Tem uma jardineira de mirinai ali no telhado que tá mais colorido ainda do que esse daqui. Mas então essa é outra suculenta que fica com as folhas bem gordinhas. E vou pegar agora o mendonzai, que é o próximo da lista, pra gente comparar os dois. Muita gente tem dúvidas do mirinai, quem é mendonzai. Mas no geral o mirinai, estão vendo que ele fica com as rosetas bem pequenininhas e mais coloridinhas, né? Diferente do mendonzai, que, olha só, aqui está o Graptopetalum mendonzai, cheio de hastes florais. Eu andei cortando algumas hastes, mas já tem, ó, várias outras, tá? Tem haste abrindo florzinha ainda, mas então, ó, acho que dá pra vocês terem noção, né, olhando assim, da diferença, principalmente pelo tamanho da roseta, né? Também é uma suculenta que enche bastante o vaso, mas a roseta dele fica muito maior do que a roseta do mirinai. E ele não fica tão coloridinho quanto o mirinai também. Vou comparar aí os dois pra vocês verem. Mas no geral, né, são duas suculentas que ficam com as folhas muito gordinhas. São duas suculentas de muito fácil cultivo. Quanto mais você vai cortando essas rosetas, mais enche um vasinho. Eles dão muitas mudinhas. E os dois estão com hastes florais, né? O mirinai da minha mãe tá começando a soltar hastes florais e esse aqui tá com várias. Bom, agora o último Graptopetalum Victor Kane variegata, que foi uma suculenta que apareceu aqui recentemente no canal, né? No vídeo que eu mostrei as variegatas. E essa daqui tá tão bonitinha. Ele tá no mesmo pazinho que a Rainbow, né? Que eu acabei de cortar. Mas outra suculenta que tem as folhas bem gordinhas, que é muito fofa. Ela cresce mais que isso, né? As folhas ficam mais gordinhas que isso ainda. Mas não tinha como não estar nesse vídeo top 10. Inclusive, né, as mudinhas dela, suculenta desde pequenininhas, também já tem as folhas gordinhas. Tem aqui, ó, uma mudinha dela. Olha só que gracinha. Então, esses foram os 3 Graptopetalums que eu separei. E agora, um Sedum. O Sedum clavatum. Olha só, esse vasinho aqui fica ali no telhado, né? Eu peguei ele pra mostrar pra vocês. Mas é uma suculenta que tem as folhas bem gordinhas, mas que tá indo muito bem no tempo. Esse vasinho toma muitas e muitas horas de sol. E comparando assim com como esse vaso estava há um mês, ele mudou demais. Tá muito bonitinho, com as pontinhas ficando vermelhinhas. Aqui eu acho que vai ser uma haste floral. Tá com várias mudinhas, eu já cortei, né, umas 2, 3 mudinhas desse vaso. Aqui embaixo, ó, tá nascendo várias mudinhas, então vai encher em breve. Eu falei várias vezes, né, que ia mudar ele de vaso, que ia plantar numa cuia maior, mas acabou que eu nem mexi. Então, mais umas, sem dúvida, né, uma suculenta que tem as folhas bem gordinhas e que eu acho, assim, uma fofura. Já falei que uma suculenta que tá na minha lista de desejos é o Sedum clavatum variegata, mas esse Sedum clavatum normal é muito fofo.
E agora, ó, antes de mostrar a última suculenta, que vai ser uma echeveria com as folhas bem gordinhas, vou mostrar pra vocês dois cotyledons, ou cotyledons, não sei qual a pronúncia correta. Mas o primeiro, ó, também já apareceu aqui recentemente, que eu falei, né, que tava uma gracinha esse vasinho aqui de Cotyledon pendens. E é uma suculenta, né, que fica aí com as folhas bem gordinhas, bem redondinhas. Eu acho uma gracinha. Esse é o segundo Cotyledon pendens que eu comprei, né? Na verdade, ele veio bem menor que esse daqui. Mas o primeiro que eu comprei pela internet, ele não pegou aqui comigo, né? Ele secou inteiro. Mas esse daqui deu certo. E, gente, de muito fácil cultivo e muito bonitinho, né? Fala sério. Se não me engano, eu tenho só 2 cotyledons por aqui, mas esses 2 que eu tenho têm as folhas bem gordinhas. Então, esse daqui é o primeiro, que é o Cotyledon pendens. Muito, muito fofo. Tá plantado aqui na latinha. E o segundo, acho que faz tempo que eu não mostro aqui no canal, que é... Tcharam! Cotyledon tomentosa, ou patinha de urso, né? Como a gente chama aí popularmente. Mas, olhem só. Como elas estão gordinhas. Ai, estão muito fofas. Elas não estão com as pontinhas marrons, né? Mas esse é um vasinho que de uns meses pra cá, desde o outono, né? Ele começou a ficar bem bonitinho. Eu fiz o replante também, ele não estava plantado nessa cuia. Tava num vasinho menor com substrato meio ruinzinho. E aí, desde que eu replantei e desde que esfriou também, né? Que essa é uma suculenta que se desenvolve bem agora nessa época mais fria do ano. E aí no verão, né, eu sempre tenho cuidado de não deixar ela tomar tanto sol assim, porque senão ela fica feinha. Mas também tá com as folhinhas, ó, bem gordinhas. Dá vontade de apertar. Tá muito fofa. Tá ficando ali no corredor. E não tinha como não mostrar, porque tá muito fofa. A patinha de urso variegata, né, a Cotyledon tomentosa variegata também é outra suculenta que tá na minha lista de desejos. Mas essa daqui é muito fofa. Bom, e agora vamos então para a última suculenta desse vídeo, que é uma echeveria. Também outra suculenta que apareceu aqui no canal recentemente, que é a echeveria Ice Green. Acho que é a echeveria com as folhas mais gordinhas que eu tenho por aqui. É uma híbrida da Laui, né? Eu tenho uma mudinha aqui de Laui, mas ela tá muito pequenininha ainda. Tô achando até que ela tá cristata. Essa daqui é uma híbrida da Laui com a echeveria Derenberg. Se eu não tivesse quase perdido a minha Laui, provavelmente ela estaria nesse vídeo também, porque é outra suculenta, né, que fica com as folhas bem gordinhas. Mas essa daqui de uns meses pra cá, igualzinho o Sedum clavato, né, comparando aí com como ela estava há um mês e meio, 2 meses, ela mudou bastante, se desenvolveu bastante e tá com as folhas muito grandinhas e gordinhas, muito fofa. Eu até tenho uma mudinha dela que eu fiz por decapitação, plantada numa jardineira no tempo. Eu pensei que ela não ia se dar muito bem no tempo, né? Porque como eu falei, algumas dessas suculentas elas são bem sensíveis aí a excesso de água. Mas ela tá indo muito bem, já se desenvolveu bem ali no tempo. Tem até que mostrar ela depois pra vocês. Mas então, pra finalizar esse vídeo, essa foi a escolhida Echeveria Ice Green. Eu vi algumas pessoas falando que também a identificação dela também é Echeveria Jade Butterfly, mas eu comprei como Echeveria Ice Green. Mas então foi isso, essas foram as suculentas que eu separei para mostrar para vocês. 10 suculentas que têm as folhas mais gordinhas. Teriam algumas outras suculentas, posso até fazer uma parte 2, né? Ou então mostrar mais 10 suculentas que ficam com as folhas gordinhas, ou 10 suculentas que não ficam com as folhas tão gordinhas assim. Comenta aí uma suculenta que você viu nesse vídeo e que acha muito bonitinha. Ou comenta se você também gosta de suculentas com as folhas gordinhas desse jeito. Ou comenta uma suculenta que você tem na sua casa que também acha que tem as folhas bem gordinhas. Terminei esse vídeo, ó, com o Sedum clavatum. Mas vou ficando por aqui então. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.